Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio do Forbescast em parceria com o YouTube, onde a gente vai falar um pouquinho dos criadores de impacto e vai entender esse termo. E para isso eu recebi aqui a Patrícia Muratori, diretora do YouTube para a América Latina. A Patrícia, inclusive, está na lista das mulheres da Forbes. Parabéns por isso, bem-vinda. Obrigada. Praticamente inaugurando o nosso estúdio aqui. Muito bom ter você aqui, Paty. Para mim é um privilégio estarmos aqui, eu com vocês, inclusive, estreando esse estúdio para a gente falar de algo tão importante como essa economia criativa e os criadores de impacto. Me diz quem é o primeiro criador de impacto que você trouxe aqui e por quê? Por que a gente vai receber? Muito bom. Essa aqui é uma iniciativa, na verdade a gente começou 1 ano atrás com um programa que a gente chama Criadores de Impacto, entendendo desse coração do que são os criadores dentro da plataforma e fora dela também. Mas o próprio nome já diz, quem são os criadores que geram impacto positivo em diferentes áreas, como entretenimento, ciência, educação, saúde, tecnologia. E a gente tem uma lista desses criadores e a gente faz encontros, a gente troca muito, é um debate entre eles. E o objetivo de estar aqui é poder gerar ainda mais visibilidade de histórias como a do Rogério Vilela, que eu espero que ele possa compartilhar aqui com todos. Rogério Vilela, eu nem vou ler a descrição, Rogério, eu vou deixar você contar pra gente um pouquinho do que você é. Você é muitas coisas, faz muitas coisas. Sempre você tem. Quem é o Rogério Vilela? A gente pode usar metade. Tá bom. Pô, basicamente eu sou um ilustrador, né? De formação eu sou ilustrador. Desenhista, ilustrador, artista plástico, dublador, ator. Já dirigi coisas, né? Dirigi videoclipes, já dirigi curtas-metragens. Comediante de stand-up e atualmente podcaster, né? Pai também. Virou o podcaster aí, ele... Sempre quando eu faço alguma coisa, dá a impressão que apaga todo o resto que eu fiz e animador também, né? E as pessoas vão descobrindo, falam, pô, você é do Mundo Canibal, você faz comédia stand-up, você fez carta de Magic, você fez história em quadrinho pra Marvel, então assim, eu mesmo às vezes esqueço de falar as coisas que eu faço e as pessoas vão descobrindo, falando, porque você fica muito marcado pela última coisa que você está fazendo. Então, quando eu estava fazendo comédia stand-up, todo mundo fala, pô, você tem que voltar a fazer quadrinhos. Quando eu fazia quadrinhos, o pessoal, pô, você tem que voltar a fazer capa de livro de RPG, assim vai. E agora, podcast eu acho que é uma coisa que eu consigo trazer toda a minha bagagem da vida inteira pro que eu tô fazendo. É a única vez que eu sinto que tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, ele desemboca no meu trabalho, assim. Tem uma coisa legal aqui, e aí um pouco, acho que todo mundo lida com essa questão de se definir, na verdade, mas de colocar no seu repertório tudo aquilo que você já fez ou faz, né? Mas por que o podcast, ele traz essa, de certa forma, ele possibilita que você vá reunindo todas essas disciplinas, assim? O que tem de especial? Porque para você conversar com uma pessoa e você não ter uma bagagem emocional e uma bagagem de trabalho, de você não ter... Pô, eu conheço tanta gente de área tão diversa que é muito difícil chegar uma pessoa e eu não ter nenhuma conexão com essa pessoa, ou de alguém que ela conhece, ou de alguma coisa que ela fez. É muito difícil. Porque, pô, já estive no palco de um teatro, já estive no palco fazendo comédia, já estive na televisão, rádio, com artistas americanos que eu conheço, de quadrinhos, de arte, essa parte artística. Então, é meio aquela... Eu tenho algum laço com alguma pessoa, assim, A sempre. gente descobriu aqui até que você já possivelmente trabalhou junto na minha vida passada em agência de Exato. propaganda. Então, eu sou formado em publicidade e eu tenho uma produtora e eu fui muito atuante na área de pré-produção durante 20 anos, né? Teve uma época que a gente dominou todo o mercado brasileiro de animatics, de storyboards, de layouts, de animação e tudo mais. Então, eu tenho várias vidas inteiras dentro de uma área. A sensação quando eu olho para minha vida é assim, que eu vivi várias vidas mesmo. Não é assim, eu vivi um pouquinho e fui para outra área. Eu fiz ela do começo ao final, eu suguei aquilo lá e aí eu fui para outra área. Então, assim, eu tenho um trabalho todo fechado dentro da área da publicidade, assim, de ter trabalhado muito nessa área. Tenho trabalho muito na televisão também, de animação, de direção de videoclipe, Então, assim, quando eu lembro, também a parte de ilustrador, né, que eu sou desde os 14 anos. Eu tive uma escola de desenho, entendeu? Uma escola, formação, eu sou professor também. Dei aula na Pan-Americana durante 17 anos e tive uma escola
chamada Fábrica de Quadrinhos, mesmo nome do estúdio, e formava 300 alunos por mês. Então, assim, quando eu começo a pensar nessas coisas e tem uma pessoa na minha frente, tem algum ponto de conexão ou tem alguma coisa afetiva que eu vou me entender com essa pessoa. Então, por isso que eu falo que é meio que o podcast me possibilita isso, né? Tá explicado, criadores de impacto. E tem uma coisa interessante que você fez a pergunta e ficou para mim que é o legado, né? O podcast no final, porque assim, ele tá lá, né? A gente pode ouvir isso hoje, mas pode ouvir daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então toda essa contribuição também no podcast é meio que envelopado, assim. Eu gostei do termo que você usou e depois você também usou sobre essa questão de outras vidas, né? Porque, no fim, a gente discute muito carreira aqui na Forbes em vários aspectos, e é isso, a gente sempre tá se perguntando, né? Que vida eu tô vivendo agora? Mas a vida que eu já vivi, ela já fundiu com essa que eu tô aqui, e no fim o que você falou, é uma junção de repertório interessante. Está diante de uma pessoa, está diante de um político, está diante de um quadrinista, você tem repertório para conversar ali e para falar, obviamente, da vida deles. Podcast em especial no contexto de YouTube, em que momento que a gente começa a associar o termo podcast com o YouTube, Paty? Puxa, Porque podcast era áudio, né? Áudio, Então, não é realmente áudio. E isso é interessante porque nesse mês, a gente tá comemorando 20 anos, né? YouTube faz... Ah, é? Temos 2 décadas agora. Um jovem adulto que aprendeu de tudo. A gente falando aqui de vidas, outras vidas. Tem muitas vidas nesses 20 vidas anos, no YouTube, muitas. E o podcast é uma dessas grandes... Eu poderia falar uma dessas grandes surpresas, mas não é que é uma surpresa, porque cada momento nosso, ou preparação, ele ajudou a gente a evoluir para algo maior ou algo melhor, ou a gente mudou de rota também nesses 20 anos. E o podcast foi, eu diria que uma evolução de muito desse nosso investimento em experiência, em produto. E o mais importante todas as ações do YouTube são sempre centradas no que é importante, nesse tripé, para quem consome, para quem cria e para as marcas que investem, porque precisa ser um ecossistema equilibrado e sustentável. E o podcast foi uma dessas evoluções. Por uma questão de tecnologia e experiência, as pessoas passaram a ouvir, primeiro, o YouTube ali através de podcast, e a gente está falando para essa evolução que é videocast, que é mesacast, e a gente tem dados que hoje a gente já tem ali mais para os Estados Unidos, globalmente, mas no Brasil, o Brasil é um dos maiores países para o YouTube no mundo, e também em podcasts, né? E podcast não é mais áudio. Definitivamente. O próprio formato em si tem suas várias vidas. No seu caso específico, o vídeo ali, ele tem um peso muito importante. Como que é? Por que especificamente isso que a Paty falou faz muito sentido aqui pra gente, no caso do Brasil? Você usou o termo experiência e eu acho que faz muito sentido. O vídeo como força, ou mesmo a plataforma, a possibilidade de ter uma interação ali. O que tem que ajudou o YouTube a virar referência também em podcast? Para mim, especialmente, o vídeo sempre foi muito importante porque eu sou do visual, né? Eu sou da ilustração, da direção. Então, assim, a minha preocupação, ao contrário dos outros podcasts, quando surgiram, os mesacasts, né? Era ter um cenário diferente, era ter uma câmera em cima da mesa, ter 8 câmeras, ter câmera de mão, ele ser mais visual do que os outros. Ele funciona se você só ouvir, mas a experiência de você assistir o meu podcast é muito maior, porque tem gente mostrando coisa aqui na mesa, tem coisas sendo feitas aqui com uma câmera, Ele já foi construído foi dessa construído forma. em volta disso. Por quê? Porque desde a construção do meu cenário, eu já estava fazendo o meu podcast. Saí daquela coisa de mesa, televisão e cortina, entendeu? Porque como era um mercado, isso para mim é a vida inteira, né? Quando eu vou embalar algum produto, alguma coisa que eu estou fazendo, eu sou um artista. E aí eu penso em como sair alguém que ligue a televisão, que entre no celular, destaque visualmente dos outros, sem contar a parte de qualidade de áudio e tudo mais. Então, logo de cara, o meu podcast ele era muito diferente dos outros, né? Visualmente. E tinha algumas coisas diferentes de não ser só um papo de bar, não só uma conversa solta, de estudar o convidado, de ter estudado a pauta, de ser papos profundos, de ter 3 perguntas fixas no final, de ter um presente inútil.
para eu me sabotar, eu não saber nem qual vai ser a minha primeira pergunta. Porque se eu não tenho um presente inútil, eu tenho que pelo menos pensar na primeira pergunta que eu vou fazer pro convidado. Tendo presente inútil, o cara me dá um presente que eu vou colocar no meu cenário e a conversa começa a partir do significado daquele presente que ele tá me dando na vida dele. Então, assim, para mim e pro YouTube, a parte visual é muito importante. Principalmente porque mas muita gente, não sei se outros podcasts, mas assiste na televisão, assiste jantando. O meu programa é às 7 da noite, o principal, e tem umas 2 às vezes. Então virou um programa do cara, o que que eu vou fazer à noite? Eu vou assistir uma novela, vou assistir um jogo, ou vou assistir o podcast? Virou um programa de televisão, de família, das pessoas assistindo também, né? Então, imagina, numa televisão grande, você tem que pensar no cenário, né? Ao estruturar o formato da forma como você falou, de forma muito estratégica, você se deu conta ali daquilo que a gente estava falando, que você estava colocando nele as suas vidas ali. Sim, sim. A descrição que você fez aqui, o formato descreve o que você descreveu antes profissionalmente aqui. Eu tive um especial no meu aniversário ano passado, em novembro, que eu chamei meus amigos da 8ª série, né? E os caras olharam aquele cenário e falaram, Vilela, parece que você abriu sua cabeça e tá o cenário lá. Então, o cenário ele exatamente representa essa muito. sensação. Não só o cenário, a minha preocupação como artista é desde do GC, da abertura, das músicas, tudo se conversar, porque eu sou diretor de arte também, então assim, eu venho da publicidade. Essa forma de embalar é uma coisa que eu me preocupo tudo. Então, cada programa tem suas cores principais, tem um logo, tem uma animação que tem a ver com aquilo. Então, o canal é de conversas, mas a partir do podcast, eu fui criando novos formatos. Foi o primeiro podcast grande que começou a fazer debates, fazendo programas temáticos. Porque aquele formato de só entrevistar pessoas, eu sentia que aquilo tinha uma vida curta ou não iria para sempre ser o meu principal produto. O lance de ir visitar as pessoas nas casas delas e fazer as conversas. De ter uma conversa em volta de uma fogueira com histórias de terror. Agora com auditório, de ter programas onde as pessoas não só em casa participam com superchat, outra coisa mais, fazendo perguntas lá em loco também, com game show e outra coisa. Então, eu comecei a entender que o canal se parece mais com um canal de televisão do que um canal que tem um podcast só, entendeu? Você percebeu ali que você fez escola, de certa forma, olhando para outros formatos e outros formatos muito bem sucedidos que se inspiraram ali em você? Claro, cada um tendo a sua identidade, mas que se inspiraram ali no seu... É natural. É natural quando você... Porque eu acho que o erro das pessoas no YouTube, eu vou colocar o YouTube porque a gente está falando disso como exemplo, mas é na vida. As pessoas sempre tentam repetir modelos que já deram certo e eu vou dar o exemplo de surf. O pessoal pega a onda que já está quebrada. A onda, quando já quebrou, ele tenta surfar essa onda. Dá para conseguir? Às vezes dá. Mas por que você não pegar uma onda que está se formando? Então, a onda do podcast que aconteceu, que estourou mesmo em 2020 e 2021, eu achei que eu estava atrasado, mas quando eu percebi, eu estava no pico da onda, mas eu achei que eu estava atrasado. Então eu já pensei que eu teria que fazer diferente dos podcasts que já estavam sendo feitos. E aí eu vejo uma leva de podcasts que vem depois tentando copiar os modelos que já estavam sendo feitos, entendeu? Sendo feitos. E eu acho um erro isso, porque quando você já está bem estruturado, é difícil outra pessoa fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Então, a alternativa, eu acho que deu muito certo. Depois foram podcasts nichados. Podcast de maromba, podcast de negócio. Isso deu muito certo, que era uma coisa que os podcasts generalistas, que foram aqueles primeiros que apareceram, de entrevistar todo mundo, já estava meio saturado. Então, assim, é natural das pessoas procurar, vamos fazer temático também, vamos fazer debate, vamos fazer umas coisas. É natural, quando uma coisa dá certo, outras pessoas tentarem replicar. Mas se tentarem replicar só copiando, fazendo exatamente igual, a chance de dar certo é muito pequena, né? Lembra quando teve a onda do Porta dos Fundos? Que estourou Porta dos Fundos? Quantos canais de sketches? Muitos outros formatos. Quantos ficaram? Eu acho que aqui a gente tem um case interessante, e é uma das coisas que a gente traz muito, porque são milhares de criadores na plataforma, e milhões espalhados, são 3 milhões de canais que ganham dinheiro no programa de parcerias do YouTube. E aqui eu acho que é um bom case quando a gente fala de inspiração, é muito sobre isso. Nosso papel como plataforma é ajudar os criadores que estão surgindo
a aprender com o que deu certo e o que não deu certo. Mas a fórmula, ela não é a mesma, pelo contrário, a gente está lidando com o capital intelectual, que é a criatividade. Não são iguais, né? Então faz muito sentido. Eu acho que tem uma coisa só na plataforma que ajuda quando você está falando sobre, que acho que foi algo que também impulsionou esses diferentes nichos. Eu não falo muito nicho porque são nichos muito grandes, né? Mas é a parte de você descobrir o assunto. Como o YouTube também é uma fonte enorme de busca, na verdade é o segundo maior buscador depois do Google, as pessoas vão lá procurando, tem um grau de intencionalidade, de conexão. Total. E aí eles encontram, seja lá no formato que for, né? Você tem podcast que faz só em cima de factual, em cima do que está acontecendo. Que ele tem um pico muito grande perto do assunto e depois ele não tem uma vida muito longa. Tem podcasts muito grandes nesses nichos ou nessas áreas que as pessoas falam sobre assuntos que você imagina, mas tem gente interessada, tem milhões de pessoas interessadas em sobrevivencialismo, em viagens, em negócios. Então, assim, eu acho que hoje em dia, se eu fosse começar um podcast, eu iria fazer mais nichado, eu iria fazer alguma coisa focada em algo que não fala com todo mundo. Considerando o contexto que nós temos hoje de oferta de conteúdo. Exato. Você trouxe um ponto aqui, o caso do Vilela ele é interessante porque está muito claro, ele já tinha uma estratégia, uma estruturação, mas o ecossistema como um todo, eu estou chamando de ecossistema, os criadores, você tem vários perfis aqui, né? E aí eu queria entender como que o YouTube ajuda hoje esses perfis de várias formas. Então, pode ser que eu tenha um perfil que está nesse momento, eu tomo uma decisão por ir pelo segmentado, pelo nichado, como eu me estruturo, quais são as possibilidades hoje que o YouTube oferece para esses criadores? A gente também evoluiu nos nossos times do lado de conteúdo e de parcerias, entendendo que é isso, assim, a gente não está falando sobre entretenimento. Desde entretenimento, cabem muitas coisas. Se eu pudesse, e a gente é mais ou menos separados, assim, as pessoas elas vêm para o YouTube para se entreter mais, para se informar mais e para aprender mais, né? Ou melhor, ou de formas diferentes. E a gente é dividido, os times, a gente tem especialistas em verticais, que vão desde o mundo de gaming, esportes, educação, saúde, notícias, música. Então, assim, são diversos verticais de negócios, mas a verdade é que é um ecossistema tão vivo e no final virou uma economia criativa. A gente não está falando assim, se lá atrás o YouTube começou com um vídeo de 19 segundos... E era, né, um grande lugar para distribuição de conteúdo, hoje os criadores viraram grandes empreendedores criativos, mas eu chego lá. Mas por isso, a gente também entendeu que o nosso papel como plataforma era mais o que está lá como lugar para que os criadores colocassem o conteúdo e ver lá o que vai acontecer. A gente precisava ajudá-los, primeiro, a entender como a plataforma funciona, até para mecanismos de... Claro, para você crescer o seu canal, mas crescer com responsabilidade. Então, tem um papel muito importante de capacitação e educação das nossas políticas de comunidade, de como que a gente opera. E sim, a nossa compreensão e entendimento, muitas vezes segmentado por linhas de negócio, por linhas de conteúdo, e muitas vezes de forma escalável. Então, a gente tem momentos que a gente consegue, para alguns criadores, ter um atendimento mais 1-a-1, e muitos momentos onde a gente faz através de uma comunidade de maneira escalável. E a gente junta por temas, por exemplo, a gente vai falar sobre copyright, ou a gente vai falar sobre monetizações alternativas, ou da parte de anúncios. Então, assim, a gente já estabelece uma régua de comunicação para a gente poder falar de 1 a milhares de criadores ao mesmo tempo. Na definição de criador de impacto, quais são as principais métricas? E métrica obviamente, de número, de volume, ela aparece, eu imagino. Mas quais são as outras métricas aqui para a gente deixar prática essa definição, criador de impacto? O Criadores de Impacto, ele nasce num olhar nosso, eu diria, até mais qualitativo do que quantitativo. Assim. É claro que a gente entende qual que é a importância da nossa voz, como ela chega, mas não somente. Um exemplo é a Rafaela Xavier. Rafaela Xavier é uma criadora transista
que também acabou tendo seus desafios durante a pandemia e depois criou seu canal. E hoje ela tem, eu diria, acho que 60 mil, eu falo 60 mil clientes que ela ajuda a capacitar mais outras 60 mil transistas. Ela é uma criadora de impacto. O professor Noslen, que é que faz parte da comunidade de EduTubers, ele é um professor de português com a maior sala de aula de 5 milhões de alunos no canal dele. Então a gente usa, assim, da voz deles, mas da história por trás, e a gente entende, primeiro, assim, quais são os diferentes... A gente quer trazer diferentes vozes, diferentes perspectivas, diferentes Brasis, diferentes linhas de conteúdo, para que as suas mensagens cheguem mais longe, para mais pessoas. Mas tem um fator, por isso que eu digo que é mais qualitativo, que é uma voz importante do ponto de vista de segurança de mensagem, de confiança, de que são criadores que inspiram uma nova geração de criadores. E é uma lista que se renova, né? Não é uma lista fixa, porque é um programa, a gente começou no ano passado, agora a gente está fazendo de novo. Não necessariamente ela vai ter 1.000 criadores, apesar da gente ter muito mais criadores de impacto espalhados por aí. Mas a gente gosta de fazer um lugar mais seguro para ter trocas entre eles, para ter debate, para ouvir diferentes perspectivas e trazer para a roda. E acho que o mais importante tem uma questão de um grande objetivo de proteção dessa economia criativa, que nem todo mundo entende o impacto dela. É uma economia que gera emprego, que contribui para o crescimento econômico do país. Então, como é que a gente entende? Tem uma evolução enorme dos criadores nesse lugar. E eles precisam estar todos muito atentos. E o lugar do YouTube é ajudá-los também. A gente se provocar, tá? Eles trazem muitas provocações pra gente. Mas vamos falar sobre isso, vamos debater sobre isso. Experiência de produto. Então, cabe muito nessa lista de criadores de impacto. Sabe o que é importante essa desconstrução que você faz? E aí, entra até no que você falou. Se hoje você fosse começar, iria por um segmentado, porque a gente desconstrói a ideia de que o impacto está relacionado somente a ou números, ou ser generalista, ou ser amplo. Não, na verdade, essa ideia que você deu, né, de você ter comunidades ali, ela é muito importante nesse momento que a gente está discutindo. Não, o que ela falou também é uma coisa que as pessoas não se atentam, né? A gente fala tanto sobre identidade nacional, tanto sobre cinema nacional, a gente tem que incentivar, o que eu acho maravilhoso. Mas se você olhar para o YouTube, a quantidade de criadores, de diretores, de artistas, de animadores estão lá que não teriam chance de fazer um filme, de fazer um longa, de fazer um curta-metragem para colocar no cinema. E as pessoas não olham o quanto o Brasil produz de conteúdo absurdo, de qualidade, e está exportando isso daí para fora. Essa quantidade de produtores, de criadores, é uma coisa que me orgulha muito, porque a gente não teria esse espaço se fosse esperar criar uma grande produtora ou esperar algum tipo de ajuda do governo para poder fazer as nossas paradas, que é o quê? Tirar coisa da cabeça e colocar para todo mundo ver. É muito legal fazer isso. Gente com estúdios em casa, gente com estúdio, o Whindersson, que com uma GoPro na casa dele, imagina o que ele alcançou. Imagina se ele tivesse que esperar uma televisão se interessar por ele, ou algum diretor, ou alguém chamava, vamos fazer um filme, entendeu? Aqui já tem um olhar interessante sobre o audiovisual brasileiro é desafiador, né? Do ponto de vista de financiamento, de estrutura. É porque eu tô falando de criar realmente uma identidade, criar essa visão do que é o Brasil, né? E os Estados Unidos faz muito bem isso através dos filmes. E a gente sente falta disso no Brasil. Fala, eu não me vejo às vezes nos filmes, ou eu não vejo todas as possibilidades de histórias sendo contadas nos filmes. Mas dentro do YouTube eu vejo isso. Eu vejo várias histórias. Na segunda-feira a gente apoiou e foi o lançamento de um projeto junto com o Instituto Alana, com a Maria Farinha, que eles fizeram com o Felipe Castanhari. Eu não consegui, e assim, me convidou. Mas assim, tem que assistir. É um documentário que conta a história do Brasil antes de 1500. E aí por isso que eu digo, os números são incríveis, já está ali alcançando... Ontem eu tinha olhado, já estava quase em 400 mil views. Mas é mais do que isso. Quando você olha a qualidade de comentários que as pessoas falam, que bom, obrigada por trazer esse assunto. Assim, eu não estudei. Né? Professor de história querendo levar isso para a escola. Então, o YouTube construiu e tem mais do que números, assim. É qualidade de conexão, é de comunidade, que é muito do que a gente vê isso acontecendo com vocês, assim. Exato. Então, assim, a única coisa que eu tento desmistificar quando eu tô com o criador você não tem canal. Você tem
uma estratégia para construir seu próprio negócio. Eu acho que esse é o ponto de partida, na verdade, né? Essa ideia de que não é um canal, não é uma plataforma onde você tá ali produzindo áudio. Depósito de Não, vídeo. exatamente. Agora, vamos entrar um pouquinho no conceito de economia criativa aqui. O exemplo que você deu quando trazendo os artistas, o audiovisual, ele é bem legal para introduzir esse assunto, mas você falou várias vezes, Paty, sobre economia criativa. E anualmente o YouTube divulga o impacto no PIB. Dá uma ideia pra gente do que a gente está falando. Primeiro, o que é, em definição, essa economia criativa e esse impacto, né? Sempre esses bilhões em relação ao PIB, como que eles se encaixam dentro dessa economia criativa? A gente, até o último número, a gente tem de 2023. A gente está para lançar agora, em breve, o mais recente. A gente está falando em números, a gente está falando de ter gerado mais de 140 mil empregos, direto e indiretamente, contribuição de mais de 4 bilhões para o PIB brasileiro. Acho que tem alguns números que para mim chamam a atenção, que é dos criadores. Essa foi uma pesquisa que a gente rodou de forma independente com a Oxford Economics, e a gente tem rodado já há alguns anos até para ter uma base histórica disso. Mas dos criadores que ganham dinheiro com o YouTube, 25% dizem que o YouTube se tornou a principal fonte de receita para eles. O que eu acho que é super importante, apesar de que a gente tenta sempre trazer... A gente tem 10 tipos diferentes de fonte de receita. Como qualquer negócio, é importante a diversificação. E essa é a base do YouTube. Eu acho que o grande diferencial... Primeiro porque eu acho que assim, a criatividade, a inovação, o conteúdo é o capital intelectual ali. A forma, para mim, é só a forma. Se vai ser através de podcast, se vai ser uma live, se vai ser formato curto, se vai ser formato longo, se é um documentário, é a maneira que você... Até porque ela vai se modificando com o tempo. Aliás, pode ser tudo isso junto, né? E o YouTube, ele foi se moldando e mudando a partir do conceito de se é bom para o usuário, a gente vai... E teve alguns momentos de, agora formato curto... Tinha criador que falava, eu não gosto de criar para formato curto, ou eu não gosto de consumir formato curto. Como é que o formato curto pode te ajudar no formato longo? Então, a economia criativa, a primeira coisa tá numa fundação mais sólida de como é que eu ajudo criadores a prosperar na plataforma. Se eu estou falando que são negócios, a gente precisa ajudar a construir essa estratégia, que nem sempre é fácil, né? Porque a economia criativa já traz um elemento que é muito vivo, que é muito dinâmico, que muda muito conforme o hábito, o consumo das pessoas. Mas foi isso que a gente conseguiu ver ao longo dos últimos anos. E sendo o Brasil um dos maiores países para o digital, a gente vê isso acontecendo em diversas plataformas, né? O impacto do Brasil, do brasileiro no digital, ele é enorme. E não é diferente para o YouTube. Então, a gente está sempre olhando para como é que a gente faz o seu negócio ser melhor. E o que quer dizer o seu negócio? Né? A gente está falando com médicos dentro do YouTube. Eu quero levar minha mensagem o mais longe possível, mais pessoas possível. Eu quero, sim, agora fazer muito dinheiro com uma estratégia que eu quero crescer de maneira mais saudável, maneira mais sustentável. Essa é a economia criativa. Então, a gente poder olhar para esse modelo e ajudar a desmistificar isso muito para a indústria, para o mercado tradicional, que ainda não consegue olhar. Eu estava numa dessas reuniões de conselho e tinham colocado, a gente precisa ter um programa muito bacana para a geração de jovens da comunidade, primeiro emprego. E aí a discussão puxa, vamos tentar pegar parceria com rede de supermercado, porque tem ali um primeiro emprego para ajudar a empacotar. Eu falei, gente, assim, será que a gente já parou para pensar que existe muitos jovens, inclusive, que começaram as suas carreiras de um jeito muito diferente? E a gente tem vários exemplos. Nobru, por exemplo, do lado de gaming. A gente fez um projeto, inclusive, com a Gerando Falcões há alguns anos, que é o projeto Favela Gaming. Que é como é que a gente gera outras avenidas, a gente cria outros caminhos para esses jovens começarem a partir de algo que eles consigam entender que aquele conteúdo faz sentido para eles e tem uma forma de se expressar. Os 20 anos do YouTube é maravilhoso, mas para mim o mais importante a missão não mudou. Essa coisa de dar voz a todo mundo. O nosso prime time é o prime time que é importante para o criador, é importante para quem está assistindo. Isso gera-se uma outra fonte de receita, um outro lugar onde esses criadores estão, que é o que a gente chama desse coração da economia criativa.
Vilela, falando em fonte de receita, você já deixou claro aqui a estrutura do ponto de vista criativo, né? Como você pensou. E como negócio? E aí, entendendo também hoje como que você, desses elementos que tem dentro do YouTube, quais você usa aqui em termos de monetização, mas como que você expandiu as suas possibilidades de negócios aqui e quais são elas hoje? Todo negócio sempre ele expande em volta desse lado criativo, né? Nunca o contrário. Então a gente rejeita muita coisa, a gente deixa de fazer muita coisa que afete a parte criativa, a parte estrutural mesmo. Então quando um cliente quer anunciar, por exemplo, ele fala, "Eu anuncio, mas você tem que entrevistar meu CEO." É o tipo de coisa que a gente não faz, entendeu? A gente não vende pau. E esses pedidos são frequentes? São muito frequentes. E até pessoas querendo pagar. Não, mas quanto é? É 500 pau? Quanto que é para ser entrevistado? Eles acham realmente, quando tá lá, aquelas pessoas, algumas a gente recebe para eles serem entrevistados. Então, isso nunca aconteceu e não tem isso. Mas a gente sentiu a necessidade de criar produtos para adequar certas coisas, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um produto que é invasor, que a gente consegue, se a empresa for interessante o suficiente, como uma empresa que faz chocolate, uma empresa que faz alguma coisa que é interessante, a gente consegue, dentro dessa empresa, mostrar o funcionamento, mostrar como é tudo aquilo, e aí sim você entrevista o CEO, entrevista um funcionário, entrevista as pessoas importantes para aquilo funcionar. Então, em cima dessa necessidade, a gente cria novos produtos, e não o contrário. Mas logo no começo a gente tinha como fonte de renda, como todo mundo, o AdSense, né? Que é quanto mais pessoas assistindo, mais dinheiro entra. E isso te possibilita a contratar uma equipe e fazer tudo isso. Mas logo no começo não demorou muito tempo. As marcas perceberam que o podcast era um lugar bom para se estar, principalmente por causa dos cortes, né? Você tem um programa longo, você tem um código de barra que a pessoa pode ir direto para algo que aquele produto queira vender ou queira mostrar. E mais do que isso, você tem os cortes daquele programa que vai chegar a milhões de views, fora o ao vivo e o que ele vai ficar no arquivo pro resto da vida, que é tipo qualquer streaming. Eu tenho um catálogo de 2.000 vídeos lá, que você pode ir a qualquer momento. Esses vídeos estão sendo assistidos a todo momento. Tá gerando receita, e o cara que anunciou há 3 anos atrás, a grana dele foi muito bem investida, porque até hoje está sendo visto. E tem os cortes, né? Tem um canal de corte que é um número de views até muito maior, que estão lá. Cada podcast, sei lá, gera 15 cortes. E fora os canais que usam o nosso material para gerar o corte dele. E nesses canais que a gente não tem controle, que são milhares, estão também todos com essa marca. Então, assim, é uma coisa muito legal para o cara estar lá dentro desse programa. Porque, além de tudo, são programas que 90% dos casos são muito pessoais, são histórias muito legais, são coisas que geram uma curiosidade muito grande, e muitos deles vão para a mídia tradicional. Então, eu ia falar isso agora. A capacidade de Tá pautar. o Haddad na sexta falando de uma ação que o governo está fazendo, ele usa o podcast para falar. Ele foi na sexta-feira no programa para falar de uma nova ação do governo. Então, durante o programa, se você entrar nos portais, já tá recortado aquilo que ele está falando. O Bolsonaro, ele ia ser julgado no dia seguinte, ele estava no programa na noite anterior falando sobre o julgamento, se ele ia virar réu ou não, o que estava acontecendo, todos os desdobramentos. Então, é um negócio que funciona para as pessoas quando querem divulgar seus novos trabalhos, seus novos discos, seus novos filmes, para os políticos falarem das coisas que eles queiram falar. Numa eleição, a galera sabe que os candidatos todos vão estar lá. Então, assim, a marca, ela espera esse tipo de coisa quando ela vai anunciar no programa. Então, hoje em dia, a gente não tem dificuldade para ter marketing. A gente tem só adequar as marcas ao convidado e ao estilo do programa. Mas todos os formatos a gente usa, né? Desde os curtos até os mais longos. A gente foi meio na contramão, né? O podcast, se eu perguntasse talvez para outros criadores, o cara fala, não vai dar certo, porque é um programa muito longo, as pessoas não têm mais tempo, as pessoas querem formatos curtos. E na verdade não. Existia uma necessidade tão grande
das pessoas de se conectarem com um convidado ou com um tema durante 2, 3, o meu recorde é 11 horas. 11 horas. 11 horas, nunca mais eu faço, mas 11 horas. Então, assim, porque as pessoas estão lavando louça, estão na academia, estão no Uber, estão no trânsito. E, cara, o que eu mais recebo é, cara, você faz o meu. Minhas 2 horas Minhas 2 horas de trânsito passarem tranquilo. Eu treino e eu sempre escutando. Então a gente tem uma conexão que eu nunca tive fazendo outros conteúdos no YouTube, que era humor, que era animação e tal, que é fazer parte da vida das pessoas. Então as marcas, elas sabem disso. Você está entrando por uma parte muito emocional. As pessoas que me encontram hoje, cara, eu não vou dormir sem te assistir, ou eu tô jantando, coloco teu vídeo para ver, não sei o quê. Teu vídeo com aquele Frei mudou minha vida, teu vídeo com aquele psicólogo mudou minha vida. Então, assim, é um outro tipo de abordagem que a gente tem que eu nunca tinha percebido fazendo outras coisas. O conceito de cauda longa aqui potencializado a... Não, é ad eterno, né? E acho que traz muito esse conceito de comunidade É. que a gente vê no YouTube, mas não é uma comunidade transacional. É de realmente... e quase de validar, assim, de legitimar, de defender quem é que está ali do outro lado. Eu tenho acompanhado a oração da Quaresma lá do Frei. Tive lá. Gilson, e o que é mais maravilhoso é acompanhar o chat ali das pessoas, né, que estão de alguma forma expressando a sua... 1,5 milhão de pessoas. Das 4 às 6 da manhã, 4 né? horas da manhã ligadas no YouTube assistindo. E se conectando, que eu acho que essa é uma coisa que você está falando que eu... Aqui tem... Você falou uma coisa legal que é... A gente vai na contramão, mas existe um caminho, mas não existe uma receita. Né? Imagina 11 horas... Então, mas tudo tem a ver... É aí que tá. Pode ser que o que eu esteja falando, as pessoas vão achar que não funciona, mas se você se preocupar muito com o que as pessoas possam querer, você vai sempre na contramão, né? Você tem que, assim, o que eu gostaria de ver? Porque se você está tentando se agradar, e você é consumidor, e eu sou muito consumidor do YouTube, o que eu quero que não tem no YouTube? Provavelmente vão ter outras pessoas que querem a mesma coisa que você. E se a gente for ver na história da humanidade, a gente, desde o começo, tinha uma fogueira e as pessoas em volta da fogueira conversando. Conversando o quê? Falando sobre o dia, os mais velhos contavam as coisas do passado, os mais novos contavam da caça, das aventuras, as mulheres contavam sobre as crianças, sobre a aldeia, o que estava rolando. Então, assim, não é muito errado você pensar, conversa sempre, vai ter espaço para conversa. Porque o ser humano, a gente senta numa mesa de bar para conversar, a gente senta num restaurante para conversar. Então, ainda que eu não tenha feito esse pensamento quando eu criei, não era muito errado você pensar, é claro que vai dar certo. Porque tudo que tem a conversa, tudo que tem história de pessoas ou histórias, vai dar certo. Se é curto, se é longo, tanto faz, mas as pessoas buscam essa conexão. Eu quero saber o que aquela pessoa pensa. E o que eu fico mais feliz é, Vilela, eu assisti essa pessoa por sua causa, eu odiava essa pessoa e descobri que essa pessoa, ela morou na minha cidade, ou ela sofreu o mesmo trauma que eu, ou ela perdeu o pai como eu. Então as pessoas, elas se identificam porque elas... Hoje em dia, o que é essa polarização? A pessoa vê um tweet, vê uma declaração e já julga essa pessoa a partir daquilo. Quando você tem 3 horas de uma pessoa contando a vida dela, contando o que aconteceu com ela, você muda a ideia sobre essa pessoa. É óbvio, porque uma coisa é você ver uma fotografia, outra coisa é você ver um filme inteiro sobre a pessoa. Né? Deixa eu fazer um recorte aqui, um pouco, talvez, para a ansiedade que possa existir. Então a gente está falando aqui de você estruturar o processo criativo, o teu formato. Entenda agora que você está falando ali para a comunidade, né, Paty? Qual que eu disse que não tem receita, mas tem um caminho. Como que eu lido com isso? Porque aqui, eu acho que o caso aqui é um caso muito bem sucedido, né? E você já está num estágio de maturidade, Sim. Mas tem muita gente começando. Esse ponto do formato, as dúvidas elas são muitas aqui. O que a gente faz para... Não, e é isso que a gente faz. A ideia é a gente ajudar a empurrar um pouquinho, né, para o caminho certo. Mas não tem a fórmula. Porém, tem muita bagagem, tem muita quilometragem que a gente consegue entender o que é referência para você. Porque eu acho que aqui a gente tem um caso muito de inovação mesmo, de conteúdo, de forma. Mas você estava falando e eu fiquei pensando sobre tentar responder aqui a sua pergunta, no sentido de
Eu acho que a inovação ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir num formato, ela pode vir num tipo de conteúdo diferente. Mas se a gente for pensar, eu estava pensando aqui para os 20 anos de YouTube, e tantas coisas aconteceram. Na época da pandemia, que foi devastadora para todo mundo, a gente teve o boom das lives de música, né? Grande Sandra Gimenez, que lidera a música na América Latina. Mas aquelas lives aconteceram como elas aconteceram, porque já existiam as lives do mundo dos gamers, que já acontecia no YouTube. E aí as lives aconteceram, de música. E hoje a gente vê as lives, os jogos ao vivo acontecendo, né? O futebol mudando, e o YouTube nesse zeitgeist de mudança do comportamento de décadas. Era uma coisa inimaginável, você assistir o jogo da Copa do Mundo no YouTube, na internet. E demorou, hein? Várias discussões. Eu cobri por muito tempo várias questões você sabe muito regulatórias. Olimpíadas, né? Olimpíadas, a América Latina foi a única região que a gente teve todas as modalidades ao vivo acontecendo no YouTube. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, tá bom, mas a gente tá falando de Copa do Mundo, de futebol, tudo pode parecer muito distante. Mas não é, se a gente pensar... A fórmula para mim primeiro, qual é o tipo de conteúdo que genuinamente interessa você falar para os outros, que é o que você disse, assim, o que você faria se não tivesse dinheiro envolvido? Porque primeiro esquece o dinheiro. Você faria isso mesmo que não tivesse dinheiro envolvido? Então essa é só, cara, a galera vai curtir, porque você vai fazer com paixão, você vai fazer com amor. Agora, tem um diferencial que é aquele conceito de testa rápido, fracassa rápido, porque o digital ele te dá isso. E para mim, assim, uma das fórmulas de sucesso como qualquer negócio, você tem que entender dele. Não basta você estar na câmera e falando sobre algo que você não vai se debulhar depois de entender os números. O Analytics do YouTube, ele é uma ferramenta muito poderosa. Verdade. Porque ele te dá ali, quando as pessoas saem daquele conteúdo, quanto elas ficam, se você pode mudar de rota mais rápido, tipo de assunto. Como ele é oferecido e quantas pessoas clicam quando ele é oferecido. Relevância está ali. E como qualquer negócio, você tem que entender dos números por trás. Então, para mim, a fórmula lá tá. Genuinamente entenda qual que é o território que você vai atuar. Mas se debruce ali, mas entenda você também como o empreendedor criativo, não só as pessoas que estão por trás, porque isso vai te dar uma autoridade muito maior para saber se você muda de rota rápido ou se você está no caminho certo. Vilela, aqui tem um ponto, o que a Paty está falando, que não é só você ali aparecendo ou falando de uma coisa que você gosta muito, tem um lado analítico, tem uma lição de casa. Em que momento que essa lição de casa precisa ser delegada? E aqui eu começo a falar um pouquinho de estrutura de negócios, de equipe. Em que momento? Assim, o que tem que ficar com você de fato, mas sem comprometer o seu lado criativo? O que você precisa delegar para um outro profissional? Em que momento que chega essa conversa? Eu vi uma entrevista do Tarantino esses dias que tem muito a ver com o que eu penso, e ele descreveu isso de uma maneira bem legal. Ele fala que o trabalho do diretor, do artista, se pode colocar, não é criar uma visão, entendeu? O trabalho do artista é ter a visão. E aí você encontra pessoas que transformam aquela visão na tua visão, entendeu? Então, assim, o diretor ele não precisa entender de cada aspecto, ele não precisa entender de moda para fazer o figurino do filme, ele não precisa entender exatamente fotografia. É legal que ele tenha uma noção de tudo, mas ele tem que falar da visão dele, ele fala, eu quero isso, eu espero isso. E a pessoa, o profissional, que é a melhor pessoa que entende daquela coisa que ele não alcança, vai transformar aquilo na visão dele. Então, o meu podcast, o meu canal é isso. Eu sempre tive uma visão, eu tenho uma visão do que é ele. O que eu tenho que encontrar pessoas capacitadas que transformam essa visão em algo visual, em algo sonoro, que eu falo, é isso. Entendeu? Então, assim, o meu cenário, eu e meu pai fizemos aquele cenário. Eu construí peça por peça. Entendeu? Mas, porque eu sei fazer isso. Se eu não soubesse, eu ia chamar um cenógrafo. Que eu falava, eu penso isso, eu quero esse tom, eu quero esse tipo de coisa. Na parte de operação, eu entendo também, mas eu não sou especialista. Então, eu trouxe pessoas, o Léo, que hoje está comigo, lá atrás ele me ajudou. Cara, melhor equipamento é esse, vamos fazer isso. Eu falo assim, mas eu preciso de uma câmera aqui em cima da mesa. Então vamos passar o fio por aqui. Então, assim, eu explico a minha visão para a pessoa e essas pessoas transformam isso em realidade. Eu acho que isso é importante.
agenda minha. A Fabi tá aqui, ela trabalha com agenda, ela liga para as pessoas, mas até hoje eu vou atrás das pessoas, eu mando recado no Instagram, eu mando recado no X, eu faço questão de fazer a agenda. Passa por mim. Mas cada vez eu vejo que as 3 pessoas que cuidam da agenda, que fazem a minha agenda, estão entendendo a minha visão, e daqui a pouco hoje em dia é 50% já, que fica comigo, 50% com elas, de decidir as coisas. E negócio? O quanto que você já consegue... Tem casos que você não precisa estar sentado na mesa conversando. Ah, não, Tem casos que você precisa. É muito raro eu precisar estar na mesa, é muito raro, é muito raro. Eu lembro que na época da minha produtora, que eu tratava com as agências, com marcas e tal, eu tinha que ir em todas as reuniões, eu tinha que estar em todas as decisões, reuniões de briefing e tudo mais. Hoje em dia tem uma equipe comercial que eles só me consultam, assim. Quando é uma coisa muito específica, e muito cliente quer te conhecer, quer falar com você, a gente faz uma call e ele explica, putz, eu queria esse encaminhamento no podcast, é possível, e aí eu trago ideias. Mas é muito poucas vezes eu preciso, até porque é uma das áreas que eu menos entendo mesmo, entendeu? Então, assim, eu prefiro que outras pessoas decidam. O que eu entendo e o que eu falo para eles a estrutura do podcast é isso. O cliente quiser eu parar um papo para eu falar da marca dele, não vai rolar. Porque o papo tem que fluir, eu não vou parar. Então, é ou no começo ou no final. Então, assim, eu coloco só as travas. Eu não faço isso, eu não posso isso, eu não posso isso. Não faço esse tipo de cliente, esse tipo de marca, não sei o quê. O resto é com eles. É a parte que eu menos tenho que agir, é a parte comercial. Eu tenho uma reunião com eles sobre direcionamento só. Vamos criar um programa novo. O programa é assim. Qual marca vocês acham que encaixaria com isso? A gente vai ter um programa chamado Sonhadeiro sobre sonhos não realizados. Que marca? É um cartão de crédito? É um banco? O que pode ter a ver com isso? A gente tem histórias de terror onde a gente está em volta de uma fogueira. O que pode ser? É uma marca de marshmallow, de pipoca? Então, assim, eu sugiro para eles o que encaixa dentro do programa legal. Agora, o trabalho é deles, né? Hoje a gente tá falando de quantos profissionais, Vilela? 15 a 17. 15 a 17 profissionais. Paty, eu quero fechar com esse lado. O Vilela trouxe um ponto aqui que é um desafio, mas também é muito interessante. Que, de certa forma, a gente tem muita... como a economia criativa, os criadores de conteúdo, tem muita marca olhando, muito investimento. É óbvio que é um ecossistema onde tem muito dinheiro, né, para quem está conseguindo se estruturar. Muita gente acaba olhando pelo dinheiro, né? Como que é, para fechar nessa reflexão assim, se eu quero fazer, se eu quero ser, sim, o dinheiro, o negócio, a estratégia, ele é um resultado disso, mas ele não precisa ser o primeiro start. Então, assim, como que eu derrubo alguns mitos aqui para que eu faça parte também dessa comunidade criativa de impacto? Você falou pelo lado do criador ou pelo lado do criador. E Sim. pela experiência que vocês têm dos criadores que chegam ali, né, dos medos, dos anseios que eles trazem. Porque às vezes um criador, ele chega ali com a ansiedade de ter um formato, mas de comprar o equipamento também. É muita ansiedade dos caras. Mas não tá gerando dinheiro. O cara às vezes tem 2 meses fazendo, já tá numa ansiedade absurda, né? Eu tendo a dizer que quando você olha para essa estratégia pensando em negócio, existe um tempo para que ele cresça e para você aprender e para você mudar de rota se necessário. E poderia ser isso só se você quiser ter um canal também. O canal, ele começa, você vai entendendo como é que a audiência reage. Tem criadores que abriram canal em outro idioma e deu muito certo e não achava que ia dar. Então, assim, tem que também ter uma cabeça muito aberta para entender que isso aqui é um organismo vivo. Pois é. E tem muitas variáveis que influenciam, assim, acho que quando começou a ter um formato curto, onde as pessoas queriam consumir mais, requer que os criadores precisam pensar nisso. Mas agora o dispositivo que mais cresce no mundo e no Brasil para o YouTube é assistir na tela da televisão, grande. É diferente do que a gente falava 2 anos atrás. Então precisa, assim, eu acho que não é estático. Então não é porque eu acho que você tem que ter uma visão clara do que você quer, porque aqui não é uma ferramenta de engajamento social, aqui é uma construção de legado, de comunidade, de conexão, de intencionalidade, dá para virar negócio, né? Tem todo um terreno muito fértil para virar negócio, mas requer
habilidade criativa, técnica, para você estar ali e tentar conter essa ansiedade no sentido, olha quantos criadores a gente tem como exemplos, que a gente olha e fala, mas esse aqui deu certo. Quanto tempo levou para dar certo? Tem outros que foram mais rápidos, mas depende muito também do seu esforço em fazer aquilo acontecer. Mas acho que hoje a gente tem muitas ferramentas e muitos outros criadores que por mais que você tenha que encontrar o seu nicho, né? E você estava falando sobre não copiar os outros, mas as referências te ajudam a pensar para qual caminho você vai. Só esse dado de que o consumo na TV ele é extremamente relevante, muda muita coisa, do ponto de vista de equipamento, de qualidade, de narrativa e por aí vai. E vamos lá, né? A gente nem falou aqui, nem vai dar tempo de falar de inteligência artificial, eu de ia como que tocar a nesse criatividade ponto. vai para outro lugar, vai né? mudar tudo aí. E deixar claro para as pessoas que estão começando também, não ter pressa de ter essa visão. Nossa, eu não sei para onde... A vantagem da mídia digital é isso. Vai fazendo. Quantas coisas eu fiz e eu abandonei ou eu transformei em outra coisa. Eu tinha um canal, eu tenho ainda esse canal, tem 700 mil inscritos, tá parado, até preciso retomar, de comédia, onde o que eu testei de formato, tinha um plantão do Vilela, eu fazia em forma de humor todas as notícias da semana. Eu tinha um manual de introdução, onde eu pegava um tema e fazia um vlog sobre aquele tema de uma forma humorística. Então, assim, eu testei vários formatos, alguns funcionaram, alguns não. Eu tinha um conteúdo de animação lá, após Mundo Canibal, que era o que não se fazer em algumas situações. Então, assim, te possibilita testar várias coisas. Se não der certo, ninguém vai lembrar. Eu na época da pandemia, eu tentei um canal sobre cultura pop antes de fazer o podcast. Por que ninguém sabe? Porque não deu certo, entendeu? E tá tudo bem. Cadê esse canal? Não existe mais. Então as pessoas têm muita pressa de falar, eu quero colocar a minha marca, meu estilo. Isso demora. No começo vai ser uma amálgama de várias coisas. Você vai parecer outras coisas. E uma hora você vai achar o teu caminho, como eu achei na pintura, como eu achei na ilustração. No começo eu parecia Dave McKean, parecia um monte de caras que eu admirava, até que os caras falam, cara, que estilo legal seu. Onde você acha teu estilo e aí você é reconhecido por aquilo. E hoje em dia, eu sei que eu tenho um estilo no podcast, que eu sou reconhecido por isso e as pessoas entendem ele e, não, esse é o estilo do Vilela fazer. Mas no começo, assistindo meus primeiros programas, eu não consegui imprimir essa marca logo no começo. Ela foi... Apesar de eu querer imprimir essa marca, ela foi meio demorada para fazer. E eu sou de uma geração antes do YouTube. Eu fazia conteúdo para a internet antes de existir o YouTube. Então imagina quantas coisas mudaram. A gente fazia em flash antigamente. Porque se você fizesse vídeo, não carregava na internet de escada. Aí aparece o YouTube, aí você aparece com limitação de tempo no começo. Depois, sem limitação Você estava aqui desde quando tudo era flash. Querido, eu ia terminar falando de inteligência artificial, mas é óbvio que inteligência artificial demanda um novo episódio aqui. Um novo não, uma temporada de episódios. Mais de 11 horas de conversa Total. aqui. Mas tem duas... inteligência artificial tem duas perspectivas, e eu vou fazer primeiro para a Paty e eu termino com você. Do ponto de vista já do quanto ela já é presente, do quanto que a inteligência artificial hoje, como ferramenta, ela já muito do que a gente está falando aqui de criador de impacto, já tem muito da inteligência artificial. O que a gente tem dentro do ecossistema? Bom, primeiro, assim, o YouTube, a gente já fala de inteligência artificial há muito tempo. Com dois pontos eu falaria de duas perspectivas diferentes. Uma, do ponto de vista da plataforma continuar existindo, da perspectiva de responsabilidade. Então, a gente, né, a parte toda de moderação de conteúdo, dos conteúdos que estão alinhados com as nossas políticas, existe uma revisão manual, existe uma revisão de inteligência de máquina, que está passando aí, né, por uma transformação olhando para a inteligência artificial também, com tecnologia, detecção de voz, detecção de imagem, maneira de você, obviamente, alterar conteúdos que têm que ser, né, declarados, conteúdos alterados sinteticamente, etc. Então, tem um outro ponto de vista de complexidade dessas 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma globalmente, que a gente está lidando já há bastante tempo e são os nossos esforços contínuos de investimento para continuar sendo uma plataforma segura. Porque a gente sabe que inteligência artificial, a gente tem um lado exponencial da oportunidade, criatividade, mas que se carrega muitos desafios. E do ponto de vista de oportunidade, para mim, assim, eu tô louca para ver cada vez mais os brasileiros indo para tantos lugares por conta do que a tecnologia pode oferecer. Esse é o ponto economicamente que pode explodir o conteúdo brasileiro.
um cara na Alemanha tá assistindo o meu programa, eu falando alemão, o convidado falando alemão, mas a boca mexendo, tudo. Bacana, né? Você vai alcançar um público absurdo lá fora. Pensa que assim, se o Brasil é um dos maiores países para o YouTube no mundo e a maior parte do conteúdo que é consumido e o dinheiro que os criadores ganham hoje é por conta do conteúdo que a maior parte dele é consumido em português. A hora que A gente sempre faz a reflexão, né? Imagine se esse conteúdo... E ele tá muito perto disso acontecer, que antes era inviável, né? Financeiramente falando e em escala. O poder do YouTube, nesse sentido, é plataforma em escala global, com criadores, e aí eu acho que os brasileiros saem na frente porque a gente tem esse dedo no pulso, essa criatividade que é pulsante. Agora, isso combinado com a tecnologia, e eu vejo muito, né, das aquisições que a gente tem feito, a qualidade de conteúdo que você vai poder, em que antes você precisava ter toda uma produção por trás, investimento, e que até o Neil Mohan, nosso CEO, falou sobre os criadores como essas startups de Hollywood, porque a gente vai conseguir, dentro dessa linha aí de 20 anos, com vários desses momentos disruptivos, agora a gente está vivendo uma era de que é possível você criar um conteúdo com uma produção que antes só podia se fosse centralizada, Verdade. com um valor absurdo, mas não vai ser. Eu vi um videoclipe de um criador indiano, assim, que é maravilhoso e todo produzido com inteligência artificial e, obviamente, combinado com a inteligência humana, com a criatividade humana, ou seja, não é uma coisa substituindo a outra, é para onde eu acredito que está indo. Para você, qual que é o ponto de atenção aqui? Você já deixou claro que tem um lado de oportunidade bem interessante. Criativamente é absurdo. E eu, como eu sou dessa geração, e segundo o Carpinejar, fala que é a única geração que passou do analógico para o digital, então a gente é essa geração que tem contato com a geração dos nossos avós, que escreviam carta, eu escrevi carta, e hoje eu estou usando inteligência artificial. Então, assim, imagina uma geração que foi da carta, passou, veio o fax. Então, a gente teve toda essa evolução. E eu, ao contrário das pessoas que rejeitam a tecnologia nova, eu sempre fui de trazê-la para mim. Quando eu era ilustrador e fazia quadrinhos e os computadores começaram a entrar, eu fui o primeiro cara aqui no Brasil que publicou uma ilustração toda feita no Photoshop. Por quê? Porque eu queria saber... Imagino que na época teve que lidar com muitas críticas também, né? Ah, sim, com certeza. Isso não é arte, o negócio mesmo é na tinta, é no papel. E agora a gente também está nessa ponta. A gente já tem vários conteúdos que a gente está usando inteligência artificial, porque pelo fato de eu ser artista e trabalhar com ilustração e com animação, é mais fácil de eu controlar isso, de fazer animações, de fazer os ajustes, de saber o que pedir. E isso a gente está usando nesses programas da Fogueira para ilustrar as histórias de terror, as aberturas novas que a gente está fazendo, as thumbs, a gente usa muito inteligência artificial. Então a gente usa tudo isso de uma forma o mais artística possível e experimentando coisas novas e programas novos que a gente quer fazer até chegar ao ponto de a gente falar, pô, a gente não está usando tudo que poderia estar, vamos criar um programa para isso. Assim, eu sou muito entusiasta das Inclusive, o nome em si já é uma felicidade grande, né? Para usar criativamente. Queridos, eu não queria terminar, na verdade. Eu também ficaria aqui, papo bom. Porque imagina fazer... Mas olha só, eu faço muito programa, desculpa, tem que acabar ou dá um tempinho? Faço muito programa sobre inteligência artificial e no último que a gente fez, as pessoas falaram que no futuro não tem como a gente saber se isso está acontecendo de verdade. Se eu tô aqui, se você tá aqui, ela tá aqui. Então provavelmente a gente vai ter que fazer uma prova de vida. No vídeo do YouTube vai ter algum tipo de QR Code da vida, alguma coisa que prova que a gente esteve aqui nesse horário e gravou pessoalmente esse programa. Ô, Vilela, por isso que o Black Mirror tá ficando chato, cara. Exato, tá ficando chato o Black Mirror exatamente por causa disso. Mas sabe o que é legal? Você fez, o seu recorde foi de 11 horas de conversa, né? Imagina, a gente conversou uma hora aqui. Tem recorde de maior... Não, fica só com esse. Não, mas mais gente assistindo ao mesmo tempo um podcast mundial. São 2 milhões de pessoas ao vivo assistindo. Imagina, ele fez 11 horas, a gente falou só uma horinha com ele, poxa, que gosto. Mas assim... 2, 3 podcasts por dia, às vezes, né? Muito, muito legal, Paty, obrigado por trazê-lo aqui. Eu acho que Obrigada a você, paciente. Fica muito claro que a conversa tem
tem vários elementos aqui. Tem um elemento autoral e de enxergar a tua própria trajetória, que ficou muito legal. Começou nos bastidores esse papo, mas veio para cá. Estruturado do ponto de vista de negócio, mas o mais importante é o olhar da autenticidade. Nunca vai mudar, né? O que eu gosto, o que eu quero trazer aqui que vai ser valioso para a comunidade. Total. Papo bom. É. Obrigada. Muito obrigado. E aí, Vilela, como a gente termina esse papo? Eu termino sempre, posso fazer isso? Então, para o pessoal aí que está assistindo isso aqui, provem que vocês chegaram até o final dessa conversa e escrevam inteligência limitada ou então inteligência não artificial. Não, escrevam inteligência não artificial nos comentários e provem que você chegou até o final desse vídeo aí. Muito bom, nem preciso fazer o final aqui, queridos. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Forbes Cast em parceria com o YouTube. Obrigado pela presença de vocês aqui e a gente se encontra no próximo papo.